Todas as quartas-feiras a gente fala de direito trabalhista aqui no quadro Seu Direito. O advogado Vinícius Cascone está com a gente. Vinícius, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. Bem, boa tarde, Marco. Boa tarde a todos os da CBN Campinas. É um prazer estar com vocês. Vamos falar hoje sobre pessoa jurídica. Por quê? Porque existem alguns, não sei se mitos ou lendas, isso que você vai explicar para a gente. Quem é PJ ganha mais do que quem é CLT. Talvez no número bruto, sim. Só que ele tem muito imposto para pagar, né? Bom, Marco, na verdade, essa questão da chamada pejotização, né, que agora está na moda, né, é algo que se acentuou bastante em pós-reforma trabalhista de 2017. Então, ali houve uma flexibilização da legislação no entendimento de que seria possível, principalmente aquelas pessoas que ganhassem mais que dois tetos da Previdência, né? O teto da Previdência acho que tem 7.500 para 8 mil reais, então dois tetos aí entre 15 e 16 mil reais, e tivessem curso superior, poderiam negociar livremente seus contratos de trabalho, né? E aí, a partir dessa premissa, dessa situação, principalmente profissionais liberais, advogados, médicos, arquitetos, dentistas, né, passaram a fazer negociações diretas, né, ou na verdade que já faziam no passado, inclusive, né, antes da reforma trabalhista, permitindo essa criação desse contrato PJ. Então, a pessoa física, ela presta serviço num local, mas a modalidade de contrato, ao invés de ser um contrato com a pessoa física, ela cria uma pessoa jurídica, ela cria uma empresa, né? Como se fosse uma empresa, permitindo, assim, a contratação por empresa. Fazendo um outro paralelo, que aconteceu muito no passado, é a história do MEI. Né? O MEI também é um CNPJ, então, um microempreendedor individual, e acaba trabalhando em algumas empresas que acabam contratando MEIs para trabalharem, né? No entendimento é legal, como uma forma também de pejotizar a relação aí de trabalho. Então, esse é a primeira questão importante que eu quero abordar. Houve uma flexibilização na legislação e um entendimento diferente dos tribunais. Então, no caso, inclusive, é uma polêmica que está acontecendo junto ao Supremo Tribunal Federal, que a Justiça do Trabalho declara a nulidade ou a ilegalidade de um contrato PJ, dizendo que tem vínculo empregatício, e o Supremo agora, né, está anulando essas decisões por meio de reclamações constitucionais, algo também bastante, como podia dizer, criativo, né, na esfera do judiciário. E aí devolve para o Justiça do Trabalho decidir de novo se tem vínculo ou não tem vínculo, de acordo com a jurisprudência do Supremo. Então, há essa permissão hoje. Então, a priorização ela existe, e é claro. Agora, o que a gente tem que discutir é quais são os pontos positivos e negativos dessa situação. Né? O grande argumento da pejotização, justamente, falam, né, que ser PJ eu vou ganhar mais nominalmente, né? Então, eu estaria ganhando um valor maior porque eu vou ter que recolher menos tributos. Essa é uma premissa equivocada, né? Porque muitas vezes hoje, o que a gente vem assistindo, né, principalmente, vou citar o exemplo da categoria médica, né? Os médicos gostavam da pejotização porque você tinha aí a liberdade de ter vários vínculos de trabalho, né? E supostamente pagavam menos impostos. Então, houve uma proliferação da pejotização na categoria médica, né? Até municípios contratam médicos PJs, inclusive por organizações sociais, né? E aí, aqueles médicos que ganhavam um plantão na época, que era um CLT, por exemplo, um exemplo, vou falar aqui, R$ 1.500, começaram a ter rebaixado, né, os plantões, né, de 1.500 para 1.200, como em alguns casos acontece por aí. E aí a gente faz o questionamento, mas se a pejotização era para trazer mais recursos para o profissional, por que então se rebaixou o valor? Né? Então, na verdade, começa por aí. Então, depois que você pejotiza uma categoria inteira, na verdade, a própria remuneração dela acaba baixando naturalmente. Né? Então, essa falácia de que vai aumentar por ser PJ realmente não é verdade. É um ponto importante chamar a atenção. A segunda questão, justamente, é a questão de como você cobra o seu direito. Então, se você é uma pessoa pejotizada, você não vai cobrar na Justiça do Trabalho esse direito, você tem que ir na Justiça Comum, que é muito mais lenta, né? E que é muito mais difícil você conseguir garantir o seu recebimento. Na Justiça do Trabalho, se você fosse empregado CLT, você teria mais condições
de receber, né, essa questão do vínculo, até porque o trabalho tem mecanismos aí, instrumentos de garantir o que a gente chama de verba alimentar, né, de caráter alimentar, que tem prioridade de pagamentos. Então, esse é um ponto importante aí. O PJ ele vai pagar tributos como o CLT também. É claro que existe uma diferenciação nesse aspecto das faixas de tributação, né? Então, depende da pessoa jurídica que você é. Se você está no regime do Simples, em algumas classes, né, você pode começar com 6% de tributos, mas você pode chegar até os 15%, 16%. Né? Evidentemente que um trabalhador no CLT, na mesma faixa, especificamente, pagaria 27,5% menos o redutor, né, que existe aí previsto na legislação. Então, pagaria um pouco mais de tributo. Mas o que tem de benéfico no CLT em relação ao PJ? Ele tem que pagar um pouco mais de impostos, mas ele tem 13º salário, ele tem direito às férias mais o terço constitucional, tem direito ao fundo de garantia por tempo de serviço e tem garantida a recomposição anual. Então, às vezes o contrato PJ não garante nenhum tipo de reajuste anual. Já o empregado CLT, ele consegue pleitear, inclusive na Justiça do Trabalho, por meio do seu sindicato, aí essa correção anual. Então, são pontos importantes aí nessa questão, né? A pessoa tem que ganhar muito mais com o PJ para valer a pena em relação ao contrato CLT. Doutor, boa tarde. Fazendo outras comparações aí entre o contrato PJ e o CLT, né? Por exemplo, a pessoa que tem esse contrato no formato PJ não vai ter ali, por exemplo, um plano de saúde, um vale alimentação, benefícios que são vinculados ao contrato no formato CLT. Então, a gente pode dizer que com essa maior oferta aí de vagas nesse formato para PJ, a gente tem também uma precarização do trabalho, na sua opinião? Na verdade, é sobre esse mote, né, de que você vai dar uma falsa liberdade para esse profissional, né, quando ele vai ter PJ, porque ele vai ter poder uma falsa liberdade, né, de trabalhar em vários locais diferentes, você vai estar fora dos direitos que são negociados em normas coletivas, em convenções coletivas ou acordos coletivos de trabalho. Então, plano de saúde e vale alimentação não tem previsão na lei, né, eles são previstos em algumas categorias, né, que conseguiram os seus sindicatos fazer as negociações e garantir alguns direitos. Então, nesse aspecto, realmente, todos os benefícios que estão no entorno do contrato de trabalho, a gente pode falar de vale alimentação, a gente pode falar do vale transporte, a gente pode falar do plano de saúde, a gente pode falar de seguros, de direitos e indenizações que existem em convenções coletivas, eles estão previstos somente para as categorias CLTs. Não há qualquer tipo de previsão num contrato PJ. É curioso, inclusive, a gente ressaltar que quando a pessoa passa a ser uma pessoa jurídica, é como se fosse uma empresa prestando serviço para outra empresa, é uma pessoa jurídica prestando serviço para outra pessoa jurídica. Então, de fato, se você pegar, desculpe, na questão jurídica, se a gente fosse analisar friamente, deixa de ser uma relação de trabalho para ser uma relação comercial. E se é uma relação comercial, né, então, na verdade, há justamente uma precarização da relação de trabalho aí nesse sentido. Eu estou mascarando realmente o que acontece de fato, que é a relação de trabalho. Então, criou esse instrumento da pejotização justamente aí para tentar fazer com que o empregador, de fato, pague menos direitos para o empregado. Essa é a minha visão, respeito às visões diferentes, né, mas o entendimento que a gente tem assistido na ponta do lápis é que o trabalhador perde quando pejotiza. Ô, Vinícius, empresa não fica doente e não tem filho, né? Se você presta serviço para uma empresa como pessoa jurídica e tem direito a licença paternidade, licença paternidade, pode afastar por doença, como é que fica essa história? Bom, na verdade, o PJ ele vai ter que recolher no INSS por conta, né? Então, ele vai fazer recolhimento previdenciário para garantir o que? Se ele ficar doente, ele pode receber um benefício. Só que, por exemplo, o empregado, quando ele está no regime CLT, quando ele fica doente, a empresa é obrigada a pagar os 15 primeiros dias, correto? E se no caso do PJ, se ele ficar doente, se não recolher o INSS, ele não recebe nada, porque ele não vai trabalhar, né? Então, o contrato PJ não garante nada para o empregado nesse sentido. Ele não garante o cobertor, o guarda-chuva aí que toda a Seguridade Social garante, que é no caso, por exemplo, da licença maternidade e licença paternidade, né? Então, principalmente para as mulheres, aí que eu chamo a atenção, né? Se ficarem gestantes, se elas não estiverem recolhendo o INSS, elas não vão ter direito à licença maternidade. Não? Então, esse é um ponto importante também que você chamou a atenção,
que realmente causam um prejuízo gravíssimo para as mulheres e principalmente para os filhos, né, futuros, né? Realmente são os mais prejudicados. Com certeza. Vinícius Cascone, advogado trabalhista, participando de mais um Seu Direito aqui na CBN. Até quarta-feira que vem. Boa tarde, boa semana, Vinícius. Um abraço. Obrigado, boa tarde, um abraço a todos os ouvintes da CBN Campinas. Um abraço. Agora 3h25, intervalo.